Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Hoje à noite a gente não vai falar sobre escatologia. A gente falou de escatologia bastante, quinta, sexta, sábado, hoje de manhã, mas hoje à noite eu pedi, mais ou menos assim, eu e o Felipe, a gente tentou convencer o pastor a mudar o assunto. E eu quero falar de uma coisa que é muito importante, é um tema que eu acho que deveria ser falado em todas as igrejas sempre que possível. Fala sobre as coisas da vida, fala sobre as dificuldades que nós enfrentamos, fala sobre fé e fala sobre um conceito equivocado que às vezes nós temos de que Deus estaria no controle de tudo. Isso é uma coisa muito comum na cabeça do crente. O crente sempre pensa que Deus está controlando. O pessoal já está se olhando aí, uns para os outros. Parece que já andou tendo aí uns debates sobre o tema, Mas normalmente as pessoas pensam assim: não, Deus está no controle de tudo, É um jargão evangélico. Isso é muito clichê. A gente sempre coloca nas mãos de Deus a responsabilidade por todas as coisas. Mas você já parou para pensar que o fato de Deus não querer controlar tudo, por tintim, nos seus mínimos detalhes, é uma prova de que Ele está no controle? Porque se Ele decide não controlar tudo, é uma forma dele controlar tudo. Quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, uma duplicata em espécie da própria categoria divina, dando ao homem a capacidade de até mesmo não obedecê-lo, se foi a vontade de Deus, é uma forma dele controlar, não controlando. O problema é que as pessoas pensam, principalmente os calvinistas, que seguem a filosofia de um padre católico chamado Agostinho, que depois foi abraçada por um homem chamado João Calvino. Os calvinistas normalmente pensam que para Deus estar no controle, Ele tem que determinar e estabelecer todos os mínimos detalhes da vida das pessoas. Inclusive, qualquer doença que a pessoa tenha, o ano em que a pessoa morre, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse povo que crê no predestinismo, no determinismo, no fatalismo, exatamente como o hinduísmo, o raul-seixismo, as pessoas que acreditam nisso, elas acham que Deus ele cria os seres humanos em castas, das quais estas pessoas não podem sair, nas quais elas ficarão até o final das suas vidas. Quem nasceu na casta da sorte, chamada de casta dos eleitos, é uma pessoa abençoada, não importa o que ela faça, ela nunca conseguirá perder a sua salvação. Pode fazer o que quiser, estuprar, matar, decapitar, ela nunca vai perder a sua salvação. Claro que eles não dizem isso, porque eles dizem que uma destas pessoas que supostamente foi escolhida por Deus para estar na casta da sorte, que vai ser salva de todo jeito nem que não queira, porque Deus vai enfiar a sua bênção pelas suas goelas abaixo, estas pessoas não farão coisas erradas, e ainda que se desviem, voltarão porque estão predestinadas para a salvação. Por outro lado, as pessoas que nasceram em castas do azar, são aquelas pessoas que são chamadas de réprobos. Eles classificam como sendo pessoas que Deus decidiu antes de nascerem, que seriam criadas para serem lançadas do inferno, para mostrar ao mundo que Deus tem poder para fazer isso. É uma blasfêmia contra o caráter de Deus, mas é isso o que o calvinismo agostiniano prega. Eles não entendem bem o que a palavra de Deus ensina sobre aquilo que chamamos de soberania divina, e eles criam uma caricatura da soberania divina. É o fatalismo, esse despotismo divino, o determinismo, o predestinismo, e por causa disso as pessoas acabam perdendo a bênção da Bíblia. Há muitos textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que nos mostram a importância da participação humana, porque Deus quis que o homem fosse uma duplicata em espécie da própria categoria divina. Deus fez o homem uma duplicata em espécie, fez o homem à sua imagem e semelhança, dando a entender com isso que o homem pode e deve fazer alguma coisa para que a sua vida caminhe do jeito que Deus quer. Porque se as pessoas que estão no mundo como pensam os calvinistas, porque Deus quis, se elas fazem o que fazem porque Deus determinou, porque é Deus quem controla tudo, e se elas estão pecando porque Deus quis que elas fossem pecadoras, estas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus, não é verdade? E aquilo que Raul Seixas cantava, falando sobre o controle de Deus sobre tudo, seria verdade. Vocês sabem quem é Raul Santos Seixas? Raul Seixas, o suposto pai do rock nacional. Raul, ele fez um álbum chamado Mata Virgem, e nesse álbum
ele compôs uma música chamada Judas. E aí ele canta a canção como se fosse Judas, né? É o eu lírico da canção. E ele diz que Judas, teria sido parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua, ele diz, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, mas aí o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, Judas, continua na música, e para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Ou seja, Judas faria parte do plano de Deus, amigo secreto, destinado, controlado como um fantoche ou marionete. É uma visão ridícula, equivocada, que vai contra tudo o que a Bíblia ensina a respeito do que é certo. Porque se o homem fizesse o que faz porque Deus determinou, obrigado, querida. Se o homem fizesse o que faz porque Deus determinou, isso significa que o homem não prestaria contas diante de Deus da sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu vou prestar contas de quê, se o que eu faço e o que eu vivo é por determinação divina? Se eu sou o que sou porque Deus quis, eu vou prestar conta de quê? Afinal de contas, por que a Bíblia faz promessas em relação a galardões? Por que eu vou receber prêmios, recompensas e galardões se eu não mereço? Afinal de contas, se eu vivi como vivi porque fui pré-programado para isso, se eu sou uma espécie de robô, de fantoche, de marionete? Não, irmãos, nós temos sim a liberdade de escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus plantou no jardim do Éden não foi com o objetivo oculto, maquiavélico, de fazer o homem cair, para que futuramente ele pudesse enviar Jesus para salvá-lo. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden com esse objetivo. Não era para que o homem caísse, não era para tentar o homem, não era para que ele cometesse pecado. Deus colocou lá para provar que Deus o fez como ele. Porque como o homem poderia ter certeza que era livre de verdade para servir a Deus, se ele não tivesse a escolha de não servir? Como é que Adão saberia que servia a Deus por vontade própria, se ele não tivesse a escolha de não servir? A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova da justiça de Deus, dando ao homem a certeza de que ele pode não obedecer a Deus, porque existe a possibilidade. Então, se ele o servisse, estava servindo porque queria e não porque lhe faltava escolha. Vocês podiam dizer amém de vez em quando? Então, o que é que as pessoas pensam? Querendo ser muito espirituais, né? Achando que são muito religiosas, com essas ideias e com esses pensamentos, as pessoas ficam dizendo que Deus está no controle de tudo. Mas são jargões, clichês, né? Que normalmente falamos sem pensar. Mas eu queria que você abrisse comigo um texto da Bíblia em Lucas capítulo 8, para que a gente pudesse examinar o que está registrado aqui. É um texto bem interessante, é curto, rápido, simples, mas é bem profundo, porque ele contém verdades que tratam sobre coisas que acontecem conosco e revelam a vida como ela é. Todo mundo encontrou Lucas capítulo 8? Eu vou ler, tá? No versículo 22 diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento do lago, fazendo com que os que estavam no barco, isso inclui Jesus, tá? E eu queria que você repetisse: Jesus estava no mesmo barco. Como é que é? Só para decorar? Ele estava no mesmo barco. Ele dormiu. E isso é mais profundo do que parece. Daqui a pouco a gente vai voltar ao texto e eu vou explicar, porque o fato dele ter dormido chama a nossa atenção para as características humanas limitantes que Jesus Cristo experimentou, mostrando que enquanto ele esteve aqui na terra, ele não esteve como onisciente, onipresente e onipotente. E eu vou provar.
tenha calma, solte as suas pedras, o culto só começou. Mas daqui a pouco eu vou lhe provar que ele, quando esteve na terra, ele não esteve como? Onisciente, onipresente e onipotente. E o simples fato da Bíblia dizer que ele dormiu é o indício desta verdade testemunhada pelo Novo Testamento, que nós, os crentes, muitas vezes ignoramos. E é por isso que não pegamos as lições que textos como estes contêm, porque procuramos apenas textos que para nós parecem ser sobrenaturais, né? Textos maravilhosos, cheios de milagre, multiplicação de pães, e aí a gente não faz uma dieta balanceada, se alimentando de textos que precisamos. Comemos apenas as verdades dos textos que nós gostamos, mas quem come somente aquilo que quer, vai morrer do jeito que não quer, né? Então a gente tem que fazer uma dieta balanceada e se alimentar de textos que às vezes não gostamos, mas precisamos. Jesus então vai dormir e diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de só sobrar, que é naufragar, tá, gente? Significa morrer afogados. Chegando-se a Jesus, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou, veio a bonança, mas a história não termina aí. Jesus repreende o vento, repreende a fúria das águas, mas a moral da história vai ser concluída no versículo seguinte, quando Jesus também repreende os discípulos. Jesus termina aqui a cena repreendendo os discípulos, porque no versículo 25 ele se volta para eles, depois que repreendeu o vento, depois que repreendeu o mar, agora ao repreender os discípulos ele diz: cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até ao vento e às ondas repreende e lhe obedecem? É interessante que eles digam: quem é este? Porque até os ventos. Isso mostra que eles conheciam Jesus já há algum tempo e provavelmente tinham visto que Jesus ordenava a febre obedecia. Jesus ordenava aos espíritos imundos, os espíritos imundos o obedeciam. Jesus dava ordem às enfermidades, as enfermidades o obedeciam. Jesus falou com uma figueira, a figueira secou. E aí nesse momento eles dizem: até o vento e as ondas. Ou seja, não é só o que a gente já viu, não é só o que a gente já testemunhou, até o vento e as ondas. Agora, qual é o problema de uma leitura, de uma leitura que a gente faça condicionada pela teologia calvinista, determinista? Essa loucura que penetrou no cristianismo através da vida de Agostinho há muito tempo atrás, que as pessoas pensam que tem alguma ligação com o cristianismo, mas não tem absolutamente nada. É uma filosofia pagã, mundana, que penetrou no cristianismo e está mascarada no nosso meio através da teologia calvinista. O que diabo é isso que entrou no nosso meio? É um pensamento equivocado sobre a pessoa de Deus. Através dessa filosofia determinista, predestinista, o pessoal pensa que tudo isso aqui estava programado, estava no script, estava no controle de Deus, e Deus fez com que isso acontecesse com um propósito, porque não tem nada que aconteça se Deus não tiver um propósito. É assim que as pessoas supõem, que nada na vida aconteceria se Deus não quisesse que acontecesse. Tem gente até que diz assim: mas se aconteceu é porque Deus permitiu. É claro que Deus permitiu. Deus permitiu que aquele anjo de luz se transformasse no que hoje nós chamamos de Satanás. Deus permitiu que Adão pecasse. Deus permitiu que Judas traísse Jesus. Deus permite que você se mate se você tentar. Deus permite que você morra atropelado se você ficar deitado no meio de uma avenida. Deus permite. Mas o fato de Deus permitir não tem absolutamente nada a ver com Deus querer. Deus permitir não é sinônimo de propósito, de vontade, de desejo. Deus permitir não é a mesma coisa de Deus querer, de Deus desejar ou de Deus fazer. Mas nós, evangélicos, usamos a frase Deus permite como se fosse sinônimo de um propósito divino. A gente nem para pensar, porque na verdade nem tudo o que acontece, acontece porque Deus quis. Quantos estão me ouvindo? E esse texto é interessante porque ele contém verdades profundas que revelam isso. Agora, eu gosto de começar no versículo 22 porque diz que o que aconteceu não tem necessariamente uma causa que precise ser identificada.
Porque às vezes nós procuramos mais a causa do que tentar resolver o problema. Quando surge uma dificuldade em nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é perguntar por quê? Por quê, meu Deus? Por quê, meu Pai? Meu Deus, por que isso? E o curioso é que o texto aqui começa dizendo, aconteceu. Por que, Natan? Não sei, não diz. Não diz. Aconteceu, por que aconteceu? Não é que o texto não fala? Mas vamos especular. Será que isso que aconteceu com Jesus? Porque tudo o que Jesus queria era passar de uma margem para outra, né? Se o Espírito não me engana, foi isso que eu entendi. Jesus disse, passemos para a outra margem do lago, e foi dormir. Confiou no trabalho dos discípulos, que eram pescadores, que saberiam como levar o barco de uma ponta para outra. Ele não teve que se preocupar com nada, ele foi dormir, estava cansado, foi dormir. Enquanto eles navegavam, na tentativa de realizar o desejo de Cristo, sobreveio uma tempestade de vento no lago, subitamente, fazendo com que eles corressem perigo de morrer afogados. Aí eu pergunto para vocês, por que isso aconteceu com Jesus? Será que é porque ele estava em pecado? Vamos lá, gente, o que é que vocês acham? Resposta. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Claro que não. Será que é porque Jesus esqueceu de pagar o dízimo do mês passado? Não. Será que é porque ele estava fora da vontade de Deus? Já sei, não foi guiado. Claro que não, gente. Não tem absolutamente nada a ver com nada. Mas na nossa vida, nós procuramos uma justificativa do porquê isso aconteceu, porquê que isso veio na minha vida, porquê fiquei com essa doença, porquê aconteceu isso, porquê aconteceu aquilo. Gente, o diabo está neste mundo, o mundo jaz no maligno, e viver neste mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré o tempo inteiro. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. A Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao redor, ou derredor, são palavras sinônimas. Ele anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. Quantos podem dar um glória a Deus e aleluia por isso? É bom saber, né? Que ele anda ao nosso redor procurando alguém a quem possa tragar. Isso significa que ele não pode tragar quem ele quer. Ele tem que procurar alguém a quem possa. Porque ele não pode com todo mundo. Ele tem que procurar alguém a quem possa. É muito bom saber, porque eu posso bater o pé e dizer, comigo ele não pode, né? Mas ele tem que procurar. Ele tem que andar ao redor procurando alguém a quem possa. Por quê? Porque se dermos brecha, ou se dermos lugar, ele tem. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ele só tem lugar quando a gente dá. Agora, a nossa concepção sobre como as coisas funcionam na vida, podem ser portas abertas para Satanás. E pensando que estou dando a Deus o controle do que acontece comigo, seja lá o que for, na verdade eu estou colocando nas mãos de Satanás. Porque se preciso for, ele se transfigura até em anjo de luz, tá? Traz profecia, te dá sonho, fala contigo, e você vai pensar que Deus quer que você morra daquele jeito. Você vai pensar que aquilo é Deus tratando contigo. Você vai pensar que tem que ficar caladinha, quietinha, aguentando, gemendo, sofrendo até a hora da morte. Eu sei que Deus pune, eu sei que Deus mata, eu sei que tem situações em que a pessoa é punida e disciplinada por Deus por causa da sua obstinação no pecado. A gente vê exemplos disso na palavra de Deus. Jesus chegou a dizer, não temam, não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Temai antes aquele que além de matar ainda tem autoridade para lançar no inferno. Jesus estava falando de Deus, que Deus pune, Deus é severo. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando sobre aquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, ele diz, olha, eu já decidi que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. É uma punição que traria morte física prematura para alguém que estava em pecado, mas ainda assim dos males o menor, porque ele morreria mais cedo fisicamente, para que ele pudesse sobreviver mais tarde espiritualmente. Ou seja, entregue a Satanás para a destruição da carne em nome de Jesus, a fim de que o espírito seja salvo. É basicamente a mesma coisa que é ensinada em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz que havia na igreja de Corinto pessoas fracas espiritualmente, doentes e morrendo. Aí ele explica o porquê. É porque vocês não estão se julgando, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Lago que arde com fogo e enxofre.
Então quer dizer que Paulo está explicando que aquilo que acontecia com eles, fraqueza espiritual, doença e morte física prematura, era uma disciplina do Senhor para que eles não fossem condenados com o mundo. E por que isso estava acontecendo com eles? Porque eles não se julgavam. Então quando nós nos julgamos, evitamos o juízo que vem de Deus. Então sim, Deus disciplina, Deus pune, e às vezes as pessoas morrem mais cedo por causa de pecado. Acontece. Jesus curou um homem no capítulo 5 de João. Depois que ele encontra esse homem curado, o que é que Jesus fala para ele? Não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Não é praga que ele está jogando, não. Ele está advertindo o homem, mostrando para ele que nós sofremos as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos pecados. Tá? Então, nós podemos sofrer consequências das coisas erradas que nós fazemos. E Paulo diz que isso pode ser uma disciplina do Senhor. Mas se você não está em pecado, se seu coração não te condena, se você está em paz, você não pode aceitar aquilo, porque pode ser Satanás querendo acabar com a tua vida. A única forma de você saber é você sondar o seu coração, andar à luz da palavra, e se você pecou, confessa o teu pecado. Deus é poderoso e fiel para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Amém? Jesus não estava em pecado, Jesus não tinha feito nada de errado, ele estava em comunhão com Deus, ele não estava fora da vontade de Deus, ele não deixou de ser guiado. Por que isso aconteceu? A Bíblia não diz, e é importante saber que tem coisas que ela não diz, para que a gente não se preocupe perdendo nosso tempo procurando a resposta, porque muitas vezes a gente perde a maior parte do tempo querendo saber por quê, em vez de se concentrar e entender como combater aquilo, como reverter a situação, como avançar contra aquele quadro. A gente fica, por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por quê? Por que, meu Deus? Fala comigo, por quê? E o tempo vai passando, a gente vai minguando e não faz o que deve ser feito. O texto diz que aconteceu num daqueles dias que Jesus entrou no barco, disse aos discípulos: passemos para a outra margem, adormeceu, e enquanto navegavam, veio uma tempestade de vento do lago que fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados. Aconteceu. O que é que isso nos ensina? Coisas assim acontecem. Repete comigo, vai, fala. Só os vivos agora, como é que é? Pronto, pode ir para casa, a lição de hoje já foi dada. Coisas assim acontecem. Eu não posso evitar que o inimigo, que porventura eu tenha, sei lá, Alexandre de Moraes, não consigo evitar que ele vá na porta da minha casa. Eu posso evitar que ele entre na minha sala e sente no meu sofá. Eu não posso evitar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça. Eu posso evitar que eles façam um ninho dos meus cabelos. Você não tem como evitar que uma doença te procure, que um demônio te persiga, que alguma coisa ruim aconteça. Você não tem como evitar, mas você pode reagir em nome de Jesus. Você pode reagir. Agora, será que a gente aceita que pode fazer alguma coisa, ou somos como aqueles crentes idiotas calvinistas que acham que tudo está no controle de Deus? Porque se formos assim, numa situação como essa, a gente não faria o que Jesus fez. Quem ousaria repreender a criação do Pai? O vento, o mar? Quem ousa repreender a criação de Deus? Esses crentes idiotas que passam por esses cemitérios, por esses seminários por aí afora. Cemitério e seminário são palavras muito parecidas, às vezes dá para confundir. Não faz. Sabe o que é que um crente como esse faria numa situação como essa? Ele se ajoelharia no barco, levantaria as mãos para o céu e diria: ó saboroso Deus, tudo o que eu queria era passar dessa margem para outra, mas já que tu não queres, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque se não fosse da vontade de Deus, isso não teria acontecido. Se Deus permitiu, é porque tem propósito. E fica rindo, porque assim ninguém vai desconfiar que eu estou falando de ti, né? Disfarça bem. Gente, Jesus é o nosso exemplo, é ou não é? Quantos concordam? Jesus é ou não é o nosso exemplo? Jesus estava ali dormindo, e eu tenho que falar sobre isso. Eu não vou nem avançar antes de explicar a profundidade, o que significa a Bíblia ter dito que Jesus dormia. Porque muita calma nessa hora, é um assunto complexo, polêmico e delicado,
Mas quando a Bíblia diz que Jesus dormia, significa, além disso, muitas outras coisas também. Significa que ele sentia sono, significa que ele era tentado, e eu vou dizer uma coisa forte, que eu sei que alguns vão se escandalizar, mas até morrer, ele morreu. Porque a Bíblia diz em Romanos 9:27, que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Até morrer, Jesus morreu. A gente às vezes olha para Jesus na terra e a gente pensa que ele esteve aqui como Deus, onipotente, onisciente, onipresente, e por causa disso a gente acha que ele era capaz de controlar a natureza que ele mesmo criou. Então, por causa destes equívocos teológicos, a gente se exclui da bênção que o texto contém. Como eu poderia me aproveitar do que esse texto ensina, se não é para mim? Porque se Jesus fez o que fez, porque não era como eu, como eu posso pensar em agir como ele? Quantos entenderam? Eu vou até repetir, parece que vocês não estão acompanhando muito bem, está parecendo aquela vaca na frente da porteira nova. Eu não vou explicar de novo, eu sei que tem muita gente que não estava aqui, depois vocês procuram saber o que isso significa. Mas, se Jesus fez o que fez, porque era diferente de mim, como é que eu posso acreditar que posso fazer o que ele fez? Porque a Bíblia diz que aquele que fala que está em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Jesus disse que aquele que crer nele fará as coisas que ele faria, e outras maiores fará. Como posso acreditar que vou fazer o que ele fez, ou até coisas maiores do que ele, se ele fez o que fez porque não era como eu? Se ele fez o que fez porque estava sempre pisando no andar de cima, porque ele era Deus, onisciente, onipresente e onipotente, como posso me inspirar, como posso ousar em querer fazer o que ele fazia? Eu não sou Deus, então eu perco a bênção. É exatamente por causa disso que a teologia às vezes mais atrapalha do que ajuda. É por isso que ela dificulta, atrapalha, confunde e causa morte nas pessoas, porque elas começam a desprezar textos da Bíblia pelo simples fato de quererem guardar a tradição teológica com a qual elas estão familiarizadas. E se cumpre em nossa vida a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus: invalidamos a palavra de Deus por causa da nossa tradição. Porque o texto é muito claro, Jesus estava dormindo. Irmãos, quando Jesus... Eu vou falar uma coisa que você não vai encontrar em muitos lugares por aí, mas você vai perceber que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Você vai perceber que tem sentido. A Bíblia não fala exatamente nos termos que eu vou colocar, mas eu sempre digo que Jesus, ao longo da sua existência eterna, ele passou por 3 estados distintos. Eu sempre ensino sobre os 3 estados de Cristo ao longo da sua existência eterna. O que significa isso? Significa que houve um tempo ao longo da sua existência em que ele estava com Deus e ele era Deus. Isso quer dizer que ele estava numa forma espiritual, porque Deus é espírito e um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então ele estava com Deus, ele era Deus. Isso significa que enquanto ele estava no céu, na forma de Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Vocês estão me acompanhando? Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Ele não tinha um corpo, ele não tinha um sistema nervoso, não tinha unha, dedo, olhos, ele não sentia fome, sono, e nem tinha como ele morrer. Mas a partir do momento em que ele deixa o céu, que ele abandona o céu, sai do céu, ele assume sobre si a nossa natureza. É isso que Filipenses explica no capítulo 2, quando fala que ele estava na forma de Deus, mas não julgou o fato de ser igual a Deus uma coisa a qual ele deveria se apegar. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo de Deus, e como servo, ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome. Mas isso mostra o quê? Um processo de descida. Quando a Bíblia diz que ele estava na forma de Deus, mas não julgou o fato de ser igual a Deus uma coisa a qual ele deveria se apegar, a Bíblia está falando que ele fez isso uma vez. Ele se esvaziou, saindo do céu, assumindo a forma humana uma vez. Ele não fazia isso todo dia de manhã antes de escovar os dentes, não. Não, ele estava aqui na forma de Deus na terra, aí todo dia quando ele se acordava, de jejum ainda antes de escovar o dente, aí ele se esvaziava da glória de Deus. Não, ele fez isso uma vez, quando ele veio de lá para cá. Em João 6,38, Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
O que é que Jesus está assumindo aí? Que depois que ele desceu, depois que ele saiu de lá e veio para cá e assumiu a forma humana, e como homem viveu nessa terra, mostra que ele passou a ter vontade de fazer o que Deus não queria, né? Por isso é que ele diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a de Deus. Se a vontade própria dele fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria se prevenir em não fazer a sua própria vontade, porque se a sua vontade é igual à de Deus, ao fazer a sua, estaria fazendo a de Deus. Mas ele contrasta as duas, dizendo que agora, depois que desceu, ele tem vontade de pecar, ele tem vontade de fazer o que não deve. É por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Para você entender como é que ele foi tentado, basta que você saiba como você é, que se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. A Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Cobiça, desejo, vontade, são termos sinônimos. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria vontade. Havendo a vontade concebida, ela dá à luz o pecado. O pecado, uma vez praticado, aí sim, ele gera morte. Jesus foi tentado a vida inteira como nós. O fato é que ele nunca pecou, mas tentado ele foi. Não é pecado ser tentado. Ser tentado é ter vontade de fazer o que não se deve. Pecar é fazer aquilo que se quer. Mas ser tentado não é pecado. Quantos podem dizer amém? Amém? Então Jesus desce do céu, assume a forma humana e agora ele está na segunda fase da sua existência ao longo da eternidade. A primeira é quando ele estava com Deus, na forma de Deus, ele era Deus, mas depois que ele se esvazia dessa glória, assume a forma de servo de Deus, e é um servo que vai ser obediente até a morte, porque a partir do momento que ele se torna servo de Deus, significa que ele pode desobedecer. Quando ele se torna homem, ele começa a ter vontades que são contrárias à vontade de Deus. Então, ele pode obedecer ou desobedecer, que é por isso que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi aperfeiçoado por meio de muitos sofrimentos, porque naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus aprendeu a obediência. Por quê? Porque quando estava na forma de Deus, ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era sentir vontade de pecar. Ele não experimentava a tentação em termos humanos. Ele estava na forma de Deus. Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Quantos estão entendendo? Então, este período da sua vida terrena, a Bíblia chama de os dias da sua carne. Dos dias da sua carne, tendo oferecido orações e súplicas com lágrimas àquele que o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, enquanto ele esteve na terra, o termo técnico para isso é os dias da sua carne. E poucas pessoas entendem o que a Bíblia ensina, especialmente o Novo Testamento, sobre as limitações, a realidade da vida humana de Jesus Cristo. É por isso que às vezes a gente não perde, é por isso que às vezes a gente perde a bênção em textos como estes. Porque a gente não enxerga o que a Bíblia está dizendo. A gente insere os conceitos que aprendemos com os nossos pregadores prediletos, e em vez de fazermos exegese do texto bíblico, fazemos a exegese. Exegese é tirar do texto o sentido que ele contém. Exegese é inserir no texto o sentido que a gente traz, o sentido que a gente quer, o sentido que o texto não tem. Nós fazemos isso, lemos, mas não entendemos, porque lemos com os nossos olhos, mas pensamos sobre o texto de acordo com os padrões que nós já admitimos como verdadeiros. A nossa tradição religiosa, a nossa denominação, a nossa teologia, a nossa tradição impede a gente de enxergar a verdade. Há muita coisa que poderia ser dita sobre a limitação de Jesus, a humanidade de Jesus, que justifica o fato dele estar dormindo, ou dele ter fome, dele ser tentado, e do fato até de ele ter morrido. Mas por que é importante observar isso? Porque eu vou fazer algumas indagações, alguns questionamentos para você pensar. Por exemplo,
Tendo dito tudo o que falei até aqui, e eu ainda vou falar mais daqui a pouco, vou me valer de alguns outros textos paralelos para corroborar a ideia, mas se eu perguntasse para vocês, Jesus sabia que aquela tempestade estava vindo? O que vocês acham que vocês responderiam? Jesus sabia que aquela tempestade estava vindo? Normalmente, supondo que ele era onisciente, nós diríamos, é claro, porque ele sabia de tudo, né? Ele sabia de tudo. Então, já temos uma desvantagem em relação a Jesus, porque se ele sabia que a tempestade viria, e ele foi dormir sabendo que depois teria que acordar, ele estava praticamente encenando, né? Eu não sei se a gente pode chamar de fingimento, mas ele está encenando um papel que não é verdadeiro e não serve de exemplo para nós. Porque se ele sabia que a tempestade viria, e mesmo assim ele foi dormir, sabendo que teria que acordar para repreender a tempestade, então a história está mal contada. Só que a Bíblia não dá margem para a gente pensar isso. Isso é o que a gente pensa de acordo com a nossa teologia. Porque o texto, que é a parte realmente inspirada, porque a Escritura é que é inspirada por Deus, e por isso é que ela é útil para ensinar, para educar, para corrigir e para repreender, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A parte inspirada é o texto. Se a gente tivesse essa presença de Espírito de se ater ao texto, de ficar com o texto, a gente não inventava coisa que o texto não contém. Mas só que a gente vai especular, conjecturar, procurar chifre em cabeça de cavalo, a gente quer reinventar a roda, a gente quer procurar um suposto significado mais profundo, a gente quer ouvir o que Deus não disse, a gente quer ler a mente de Deus, a gente quer produzir revelação. Aí gera essa bagunça toda que a gente vê sendo pregada por aí. O texto puro, simples como ele é, que é o que contém a bênção, porque é a parte inspirada, porque a Escritura que é inspirada, que é útil, o texto é desconsiderado, e é por isso que a gente sofre tanto, é por isso que a gente não sabe o que fazer em situações semelhantes. Pare para pensar na sua vida. Pode ser uma viagem literal, de um ponto A para um ponto B, de uma cidade X para uma cidade Y, ou pode ser um projeto de vida. Você quer fazer um curso universitário, você pretende casar, você tem um projeto, alguma coisa, e enquanto você está no processo para a realização do seu propósito, mais ou menos como Jesus fez, que queria passar de uma margem para outra, e enquanto ele ia do ponto A para o ponto B, ele foi interceptado, ele foi surpreendido. Uma tempestade de vento no lago súbita apareceu, causando-lhes o perigo de morrer afogados. E aí, se você determina um determinado projeto, e no meio do processo para a realização do que você queria, se surge uma dificuldade, como você reage? O que você pensa? Vai ver, não era a vontade de Deus? Ou será que você tem conhecimento suficiente para saber o que é de Deus e o que não é? A ponto de você ousar abrir a boca e repreender a situação em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo, gente? É um pensamento interessante, porque tudo indica que Jesus não sabia que essa tempestade estava vindo. Por quê? Porque a Bíblia ensina em outros lugares momentos em que Jesus não sabia o que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Quando ele sabe de forma sobrenatural, o texto fala explicitamente, e sabendo em si mesmo sobre o que estava no coração, ou sabendo por si mesmo, a Bíblia revela quando ele sabia do que ia tratar, mesmo que a informação tivesse vindo de forma sobrenatural. Mas nem sempre Jesus sabia de tudo. Eu vou mostrar para vocês alguns textos que mostram esse aspecto humano e limitado de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra, nos dias da sua carne. Por exemplo, abre comigo aí em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Marcos 3, vou ler, tá? Versículo 7 diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, guarda isso, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, outra grande multidão. Até agora, duas
grandes multidões. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão. Veja, não é por causa de uma revelação, de uma premonição, de uma visão, uma direção, uma intuição, foi por causa da multidão. O que é que tinha na multidão que fez Jesus tomar a decisão de pedir para deixar um barco sempre pronto? O texto explica. Continuando, diz que pediu para que deixassem um barquinho sempre pronto por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois ele curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade pulavam em cima dele para o tocar, se arrojavam a ele para o tocar. Ou seja, a multidão desesperada, sabendo que quem pegasse nele era curada, ficava passando uns por cima dos outros até chegar em Jesus. Jesus, que não era besta, porque burrice não é fruto do Espírito. Amém, gente? Quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Jesus viu a situação, viu o comportamento da multidão, e como ele não era besta, o que foi que ele fez? Ele disse para os discípulos: deixa um barquinho sempre pronto por causa da multidão. Se eles pularem em cima de mim, eu pulo dentro do barco, vocês afastam ele da praia. Jesus estava prevendo a possibilidade de precisar do barco para preservar sua integridade física. O texto sequer vai dizer que ele precisou usar do barco para se defender, mas mostra que Jesus se preveniu. Por que se preveniu? Porque ele não sabia o que poderia acontecer, mas ele não era besta, ele não era burro, e ele se preveniu. Diga amém. Então não vem dizer para mim que fazer seguro é coisa de gente que não tem fé, né? Porque tem crente metido a besta que diz que o crente que faz seguro é porque não tem fé. Não, é quando você não sabe, exatamente como Jesus, que fez um preparativo para o que poderia acontecer amanhã, porque ele não sabia, ele não tinha uma informação sobrenatural do que poderia vir, mas ele viu a condição. Gente, é mais ou menos como na Black Friday. Já viu o povo na Black Friday correndo uns por cima dos outros para pegar a televisão? Vocês já viram isso? É um desespero, uma loucura. Imagina o povo desesperado, desse jeito, vindo para cima de Jesus. Jesus fez o que qualquer ser humano com um pingo de juízo iria fazer. Ele se preveniu. Isso mostra. Agora, textos como estes não são tema de mensagens na igreja. Temas como estes, os crentes não vê, né? O pessoal lê, passa por cima, mas não observa os detalhes, o que está sendo revelado ali. Jesus tomando providências, se prevenindo para o que pode acontecer. Olha que coisa interessante. Mas tem mais. Outra passagem curiosa é Marcos capítulo 11. Se você quiser abrir para conferir, é interessante. Marcos capítulo 11. Nesse período da vida de Jesus, ele está morando na cidade de Betânia, onde estavam seus amigos Lázaro, Marta e Maria, e ele viajava a pé com os seus discípulos de Betânia a Jerusalém, numa caminhada de 3 quilômetros aproximadamente. Num desses dias, enquanto ele está fazendo a caminhada, a Bíblia diz que ele estava com fome. Eu vou ter que ler isso, gente. Versículo 12 de Marcos 11, diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve o quê? Ele teve o quê? Uma revelação? Foi uma direção? Foi uma visão? Foi o quê? Fome. Ele teve fome. Ele foi guiado por Deus para sentir fome, foi isso? Não, né, gente? Tem pessoas que querem ser mais espirituais do que a própria Bíblia, já viu isso? Sempre tem que ter uma revelação mais profunda. Não, a Bíblia diz que ele teve fome. Não tem como você ser mais espiritual do que isso. Você não precisa pegar versículos da Bíblia para colar nas pétalas das rosas, para que as rosas finalmente glorifiquem a Deus. Elas já glorificam a Deus do jeito que são. Não precisa pregar versículos da Bíblia nas rosas. Da mesma forma, a palavra de Deus, do jeito que ela é, já é revelada. O texto que é inspirado por Deus está dizendo o que ele quer dizer. Jesus não foi inspirado ou guiado por Deus para sentir fome. O texto registra que ele sentiu fome, porque o registro da fome que ele sentiu é que foi inspirado. Não foi a fome que ele sentiu que foi inspirada por Deus. O registro da fome é que foi inspirado. O autor foi inspirado a escrever que ele teve fome. Não foi ele que foi inspirado a sentir fome para que fosse registrado. Quantos estão entendendo a diferença?
O texto é a parte inspirada. Você tem que ficar com o texto, respeitar o texto, absorver a mensagem do texto, porque é inspirado e por isso é que é útil, para ensinar, educar, corrigir e repreender. Jesus teve fome, e no versículo 13 diz que, porque estava com fome, obviamente, ele viu de longe uma figueira com folhas e foi ver se. Repete aí as 3 palavrinhas, vai. De novo, como é que é? Foi. Ele foi ver se. Você sabe por que Jesus foi até aquela figueira? A Bíblia diz que ele estava de longe, viu a figueira com folhas, e ele foi ver se porventura acharia alguma coisa para comer. Você sabe por que Jesus foi? Está preparado para a revelação? Jesus foi porque ele não estava lá. Eu sei que é muito profundo, eu deixo os irmãos meditarem. Eu vou até repetir. Sabe por que Jesus foi? Porque ele não estava lá. Se ele fosse onipresente, ele não precisava ter ido. Só que tem gente que pensa, não, mas ele sabia de tudo. Ou então, talvez, ele devesse ter puxado a espada justiceira e pedido a visão além do alcance. Não, ele foi ver, porque não dava para ver. Ele não sabia se tinha ou não tinha figo. Ele foi ver se tinha. Ele não foi para criar fruto. Ele foi ver se, porventura, acharia alguma coisa para comer. Não vem dizer para mim que isso não mostra a sua limitação como ser humano. Isso me mostra que ele não era onipresente, onisciente e onipotente. Quantos estão entendendo? Jesus simplesmente viveu a vida humana normal que o homem deveria viver se Adão não tivesse caído. Só que é uma vida tão espetacular, tão maravilhosa, tão sobrenatural, que a gente se assusta pensando que só vive assim quem é Deus. Mas Jesus não fez o que fez como Deus. Jesus não viveu a vida que viveu como Deus. Ele viveu como homem. Para que isso servisse de referência para nós. Para que nós pudéssemos despertar e entender o que Deus pensa sobre nós. Jesus, homem, é a mensagem de Deus para o homem. Jesus, homem, é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o homem. Ou seja, o que Deus tem para dizer sobre o homem é o que Jesus, como homem, viveu. Ele é a mensagem, ele é a palavra. É isso que Deus quer que a gente entenda, olhando para ele e entendendo a nós mesmos. Jesus é o nosso espelho. Ele não fez o que ele fez por causa dele. Ele não estava concorrendo a uma suposta vaga da segunda pessoa da Trindade. Ele não estava se amostrando para os anjos. Ele não desceu e viveu como viveu para mostrar quem é que manda aqui. Ele não fez isso por ele. Ele fez isso por você e por mim. Para que nós sigamos os seus passos. Então, mostra que Jesus Cristo tinha limitações. Ele foi ver se, porventura, acharia alguma coisa para comer. É claro que, como não era tempo de figos, não tinha figos, mas aí ele fez o que qualquer pessoa no seu perfeito juízo faria. Eu estou fazendo uma caminhagem de 3 quilômetros para ministrar a palavra. No meio do caminho eu me desvio para tentar comer. Quando eu chego na figueira eu vejo que não tem figo, eu faria a mesma coisa. Morra! A mesma coisa. A gente sabe que Jesus fez isso porque aquela figueira era uma anomalia da natureza. Ela era doente. Afinal de contas, as figueiras só têm folhas, eu não sei se vocês sabem disso, mas as figueiras só têm folhas quando tem figo comestível. Não era tempo de figos, então não era tempo de folha, não era para ter folha. Só que se ela tinha folha, ele estava com fome, gerou a dúvida, ele queria comer, não dava para ver de longe. Ele foi ver se porventura acharia alguma coisa para comer. Quando chega lá, viu que não tem figo, ele joga a praga na figueira e a figueira morre. Ele diz: morra, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Jesus cria que árvores assim deveriam ser tiradas da terra. Ele expressou este sentimento quando ele contou uma parábola dizendo que um determinado senhor que tinha uma vinha
veio até o agricultor e perguntou se a figueira tinha figo. Aí ele disse, não tem. Aí ele fala, corta da terra. Aí disse, não senhor, vamos adubar, vamos trabalhar, vamos regar, quem sabe no ano que vem ela não produz fruto. Ele disse, tá bom, vá, vamos dar uma chance. No ano que vem, volta o dono da vinha e diz, cadê? A figueira deu fruto? Ele disse, não. Aí ele disse, corta a figueira e arranca-a da terra, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Uma árvore doente que não produz fruto, não tem por que permanecer viva. Jesus pode não ter usado uma ferramenta de corte, uma serra, uma coisa qualquer, mas ele sabia que tudo aquilo que você disser, crendo no seu coração, que se fará aquilo que diz, o que você disser acontecerá. Foi o que ele fez. Morra, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. No outro dia, quando os discípulos passaram, a figueira estava seca desde as raízes, ou seja, ainda estava com as folhas verdes, o caule estava verde até certo ponto, mas estava secando desde as raízes até o topo. Aí quando as raízes secaram, que perdeu a sustentação, ela tombou, e as raízes apareceram, mostrando que ela estava morrendo desde as raízes. E aí alguém diz, Senhor, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Quando Jesus viu a admiração dos discípulos, aí ele percebeu que eles não entendiam como é que a fé funcionava, e ele achou por bem aproveitar a deixa para ensinar uma lição sobre fé. E aí ele diz, em verdade vos digo, tenham a fé do tipo de Deus, porque se disserdes a este monte, e ele deve ter apontado para algum lugar, senão ele não teria usado o pronome demonstrativo este. Se alguém disser a este monte, afinal de contas, era um monte literal, porque ele tinha acabado de falar sobre uma figueira literal. Se era uma figueira literal, era um monte literal, não era um monte de problema, era um monte verdadeiro, assim como era uma figueira verdadeira. Então ele aponta para o monte e diz, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, não é aquilo que Deus diz, não é acreditar no que Deus diz, se a pessoa disser e acreditar no que ela diz, e esse é outro problema que o evangélico experimenta. Ele lê Marcos 11, 22 e 23, que é a continuação do texto que a gente está lendo aí, e ele coloca coisa que a Bíblia não tem. Ele pensa que o texto está dizendo que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar daquilo que Deus diz, não está escrito isso. Está escrito que eu digo, e eu não duvido do que eu falo. Só que a teologia não deixa a gente acreditar o que a gente diz. Não é bíblico, é heresia, é diabólico. Então vai virar macumbeiro, desgraça. Se tu não segue a Bíblia, se tu não quer seguir o que Jesus ensinou, para que tu carrega ela debaixo do braço? Vai virar macumbeiro, procura outra religião para a tua vida. Vocês estão me ouvindo? Está ficando tão quieto aqui hoje à noite na igreja. Está escrito, Jesus disse, se alguém disser a este monte, está aí, gente, uma pergunta que a gente deveria se fazer, porque desde o começo nós estamos falando sobre situações que precisam ser desfeitas. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. Agora paramos num texto onde ele amaldiçoa uma figueira e ensina para os discípulos como funciona, dizendo sobre falar com o monte. E aí eu pergunto, será que a gente fala alguma coisa? Será que a gente diz alguma coisa? Porque na hora que o problema vem, que a doença vem, que a situação surge, o que é que a gente diz? Normalmente o crente fala com Deus sobre o problema. Poucos são os crentes que falam ao problema. Pouca gente faz isso. Para, cala, sai. Para, cala, sai. O crente que se acha mais espiritual, ele se ajoelha e fica, oh, saboroso Deus. Aí diz, Deus olha o problema, Deus olha essa desgraça, Deus olha a bagaceira, meu pai. E passa o tempo inteiro falando com Deus sobre o problema, a dificuldade e a desgraça que ele está vivendo na vida dele. Irmãos, a oração tem o seu lugar na vida do crente. Tanto é que logo depois do versículo 23, quando Jesus ensina sobre falar com o monte, ele emenda no versículo 24 explicando sobre oração. Ele diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Por que ele emenda no versículo 24 falando de oração? Porque normalmente, na maioria das vezes, quando a gente ora, a gente fala alguma coisa, mas nem sempre que a gente fala, a gente está orando.
Falar com a figueira não é orar. Falar com o vento não é orar. Falar com o mar não é orar. Falar com o monte não é orar. Quando eu vou expulsar um demônio, isso não é oração. Seria oração se eu falasse com Deus: Pai, o demônio. Deus, olha o demônio. Isso é orar. Porque eu estou falando com Deus sobre o demônio. Mas quando eu falo com o demônio, isso não é oração. Na maioria das vezes que eu oro, eu falo, mas nem sempre que eu falo, eu estou orando. Você não precisa orar para resolver os seus problemas. Quantos entenderam? Não precisa orar todas as vezes para resolver o problema. Às vezes a razão pela qual nós não resolvemos os problemas é porque não é porque a gente não ora, é porque a gente não fala da forma correta. Quando a gente vai orar, a gente entra em transe, né? Aquele transe evangélico, a gente fala as palavrinhas certas que aprendeu no beabá, na escola dominical, aí faz aquela reza ali, né? Bem bonitinha, entrega a Deus em nome de Jesus, aí depois abre os olhos e começa a falar besteira. Por quê? Porque a gente só fala certinho, seguindo ali o catecismo, na hora da oração, que está com os olhos fechados, né? Que é como se fosse um ritual, essa parte é sagrada, mas no dia a dia da vida, quando eu vou falar com os amigos, vou contar como é que está a minha vida, vou dizer o que está acontecendo comigo, eu só falo de graça. Por quê? Porque eu creio naquilo, é o que está diante dos meus olhos, é o que realmente é real para mim. Você não precisa resolver os problemas da sua vida com a oração. Se você aprender a repreender, a falar, a expulsar, nem precisa fechar os olhos. Amém? Glória! Eu não sei se a pregação está servindo para vocês, mas está sendo muito boa para mim. Isso faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. O último texto que eu quero falar ainda sobre estas características humanas de Jesus, que o deixavam limitado em certas situações, mostrando que ele não sabia de certas coisas em certos momentos. Às vezes, Deus o revelava pelo Espírito Santo, e quando ele tinha informações de forma sobrenatural, obviamente que ele estava sabendo. Mas quando Deus não lhe revelava, ele não tinha como saber, a não ser da mesma forma que cada um de nós, perguntando, olhando, chegando perto. Vocês devem lembrar que num dia Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo. Jairo pediu ajuda para que ele fosse orar pela sua filha que estava à morte. Enquanto Jesus seguia Jairo, uma mulher de fluxo de sangue, uma menstruação crônica, incurável, veio por entre a multidão, porque ela ouviu falar da fama de Jesus e dizia consigo mesma. Ela não precisou de 2 ou 3 em concordância, ela não precisou fazer um círculo de oração, ela dizia, ela nem sequer orou, ela dizia consigo mesma: se eu pegar na roupa dele, eu vou ser curada. Da onde ela tirou isso, gente? Jesus nunca disse: pegai nas minhas vestes, outra vez vos digo, pegai. Nunca Jesus falou isso. A mulher tirou isso da cabeça dela. Existem 1001 maneiras de receber a cura. Invente uma. Invente uma. A mulher dizia consigo mesma: se eu pegar na roupa dele, eu vou ser curada. Lá vem a mulher por entre a multidão, se esfregando por ali, se espremendo. Pá! Pega na roupa de Jesus. Jesus, epa! A Bíblia diz que Jesus se vira e pergunta: quem me tocou? Uau! O que é engraçado é que as pessoas dizem assim: Jesus perguntou porque ele já sabia, porque ele era onisciente, então ele queria que a mulher se pronunciasse, e ele falou isso como se não soubesse, só para a mulher falar. Não, gente, não foi cinismo. Ele realmente não sabia quem era, e ele se virou e perguntou: quem me tocou? Porque ele queria saber. E o que a Bíblia diz que levou Jesus a fazer isso é porque ele sentiu que saiu o poder. Quem me tocou? Porque senti que de mim saiu o poder. Isso quer dizer o seguinte: não foi ele quem colocou o poder para fora, não foi ele que apontou e fez zzz. Ele sentiu que saiu. Quem tirou? Ele sentiu que saiu, mas quem tirou o poder? Não foi Jesus que colocou o poder para fora.
A mulher decidiu e tirou o poder de Jesus sem nem ele ter consciência do que estava acontecendo. E por que muita gente não é curada hoje? Porque está esperando Jesus primeiro tomar a iniciativa, estender as mãos, querer fazer alguma coisa, enquanto nós poderíamos usar a lição da mulher, que disse consigo mesma e ela tirou o poder para a sua cura. É isso que a gente tem que aprender, a ter essa coragem, essa ousadia de que podemos escolher, decidir, tomar uma iniciativa, fazer alguma coisa, meu Deus do céu. A gente vai ficar parado lá, sem fazer nada, só esperando a morte, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que agir, ser proativo. Isso é fé. A fé verdadeira é um ato. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque a fé verdadeira é um ato, você tem que agir. A mulher tirou o poder pelas costas de Jesus, e Jesus se vira procurando para saber quem foi. Os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta e tu queres saber quem foi? Foi todo mundo, né, mestre? Foi todo mundo, né? Jesus diz: não, eu senti que de mim saiu o poder. Mas as pessoas que pensam que Jesus sabia de tudo, talvez imaginem que Jesus se virou, olhou para a mulher, sabendo que era ela, e ficou perguntando: quem foi que me tocou? Quem foi? Não, ele perguntou porque queria saber. Ele estava procurando a pessoa que tinha feito aquilo. Então ela conta a história toda, que é por isso que nós temos registrado na Bíblia e descobrimos o que foi que aconteceu. Irmãos, há diversos textos assim nos evangelhos, que mostram estes aspectos da humanidade de Cristo e algumas das limitações que, como nós, ele experimentava. Isso quer dizer que os exemplos de Cristo servem para nos inspirar, porque ele estava no mesmo barco. Ele foi surpreendido por uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco morressem ou corressem o perigo de morrer afogados. E aí, quem mandou aquela tempestade? Foi Deus ou foi o diabo? Deus está no controle de tudo? Então foi Deus que mandou. Mas se é Deus que mandou, por que Jesus repreendeu o que Deus faz? Porque Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar. Da onde Jesus repreendia uma obra de Deus? Até onde eu saiba, o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, é que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Até porque Jesus vivia o que ele pregava. Jesus havia dito em Mateus capítulo 12, versículo 25, se uma cidade ou casa estiver dividida contra si mesma, não subsistirá. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ficará deserto. Se Satanás expulsa Satanás, o negócio virou bagunça. Se nem Satanás expulsa Satanás, como é que Jesus vai repreender o que Deus faz? Vocês estão me ouvindo, gente? Será que vocês vão conseguir dormir hoje à noite? Pensando sobre isso? É bom a gente ser desafiado a pensar de uma forma diferente. É bom a gente parar para pensar se o nosso evangelho realmente é o evangelho da Bíblia. Porque às vezes as denominações, as grandes instituições substituem a palavra de Deus pelas suas tradições, pelas coisas que eles acham que sejam mais coerentes, mais corretas, mais aceitáveis, mais palatáveis. Mas aí o povo fica carente, não resolvem os seus problemas na hora que precisa, e muita gente passa pela vida sem experimentar os direitos e privilégios que tem em Cristo Jesus. Por quê? Estão esperando que Deus faça alguma coisa. A maioria das vezes é isso. Estão esperando que Deus faça alguma coisa. E como nada aconteceu, é porque Deus não fez. Se Deus não fez, é porque Ele não quis. Se Ele não quis, então está nas mãos de Deus. E as pessoas sequer param para pensar que a Bíblia está cheia de exemplos mostrando que nós, que fomos feitos uma duplicata em espécie da categoria divina, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, temos mais capacidade de determinar a nossa vida do que a gente imagina. Agora, você está pronto para abandonar a religião para ficar com o que a Bíblia ensina? Quando eu falo religião, eu falo da religião no sentido negativo, porque eu sei que é bíblico ser religioso, tá, gente?
A Bíblia fala que aquele que diz que é religioso, mas não consegue controlar a sua língua, é mentiroso. Porque a religião pura e sem mácula para com Deus é manter-se incontaminado do mundo e visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Então, é bom ser religioso e não simplesmente dizer que é sem ser. A Bíblia não recrimina a religião ou a religiosidade. Ela recrimina a falsidade, a falsa religião, a falsa religiosidade. Tá? Então, quando eu estiver criticando a religião, entenda que não é criticando o que a Bíblia aprova, mas é isso que as pessoas vivem sem parar para pensar se é realmente bíblico, se é realmente aquilo que a Bíblia ensina. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, veio bonança, e como já se passou mais de 1 hora, eu preciso encerrar, eu não vou me aprofundar mais, mas eu quero dizer que no versículo 25, Jesus repreende os discípulos, e é assim que a história termina. Jesus repreende os discípulos. Mas por que ele repreendeu os discípulos? Vamos parar para pensar? O que foi que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus para falar que eles estavam perecendo. Claro que eles acreditavam que Jesus poderia resolver o problema. Eles tinham fé na fé de Jesus. E acordam Jesus e de fato Jesus dá um jeito na situação. Ele resolve, acalma a tempestade, mas Jesus não concorda com o comportamento dos discípulos, tanto é que o final da história é Jesus repreendendo os discípulos. Se os discípulos tivessem agido da forma correta, exemplar, que nós deveríamos imitar em nossos dias, por que Jesus teria repreendido os discípulos? Ele deveria tê-los parabenizado. Mas sabe por que ele os repreendeu? Porque todo pai e todo professor, quando vê que o filho ou o aluno fez uma coisa errada, ele vai repreendê-lo, ele vai discipliná-lo, para que o filho entenda, para que o aluno entenda, que numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente. O pai corrige o filho, para o filho entender, que numa próxima situação semelhante, ele tem que agir de forma diferente. Jesus disse: cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Eles tinham fé na fé de Jesus, mas eles não tinham fé. Como é que Jesus sabe que eles não tinham fé? Pelo comportamento, pelas palavras, pelo desespero, pela vulnerabilidade, pela covardia, a insegurança. A fé não é uma coisa invisível, que só Deus sabe quem tem ou quem não tem. Fé não é isso. As pessoas às vezes se atrapalham, porque lembram que existe um versículo que diz que a fé é a convicção em fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Aí pensam que a fé é uma coisa invisível, porque a fé é a convicção em fatos invisíveis. Mas a fé não é invisível. A fé é a convicção em fatos invisíveis. A fé não é invisível. A fé é a convicção em fatos invisíveis. Os fatos são invisíveis, mas a convicção neles dá para ver na cara. Diga amém de vez em quando. A convicção nos fatos invisíveis dá para ver na cara. A Bíblia ensina que a fé é uma coisa visível. Jesus estava ensinando dentro da casa de Pedro, vocês vão lembrar da história, e de repente abriram um buraco no telhado e desceram um homem numa maca. A Bíblia diz: vendo-lhes a fé, porque a fé dá para ver. Jesus vendo-lhes a fé, e aí ele fala para o menino, para o rapaz, que os seus pecados estão perdoados, e no final acaba curando o homem. Paulo estava pregando numa cidade, se eu não me engano era Listra, e diz que havia um paralítico de nascença que ouvia Paulo pregar, o qual, fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse ao paralítico: firma-te direito sobre os teus pés. E o homem saltava e andava. Mas olha que Paulo, antes de falar, viu que ele tinha fé. O problema é que a gente às vezes se precipita, impõe as mãos precipitadamente, tenta ajudar as pessoas que não querem a ajuda. Não desse jeito, não dessa forma, porque ela acha isso um absurdo, acha isso uma blasfêmia, ela não crê nisso, ela acha que quando Deus quiser fazer, Ele faz, ela não quer forçar nada, está tudo na mão de Deus. Aí a gente quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer ser ajudada. Vocês estão me ouvindo, gente? E a razão pela qual eu dou esses gritos, e eu falo assim, é porque eu quero despertar vocês. Quantas pessoas não morrem sem necessidade, porque ficam passivas diante da situação? Passivas.
Nós não precisamos morrer tão cedo. Não precisamos aceitar tudo o que acontece. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Nós podemos usar a nossa fé para reverter as situações que vêm contra nós. Não importa, pode ser até a criação que Deus criou. O vento, o mar que foi criado por Deus. Mas Jesus repreende o vento que Deus criou, repreende o mar que Deus criou, porque o vento e o mar, naquela ocasião, não estavam se manifestando de acordo com a vontade de Deus. O mundo jaz do maligno. Desde quando Adão caiu, Satanás se transformou no Deus deste mundo. Então as coisas, a natureza, está tudo de ponta cabeça. Está tudo alterado, está tudo ruim, está tudo diferente. Então você deve aprender a ousar, abrir a boca, repreender, expulsar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te conceda graça e que você tenha uma vida longa e próspera em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo carinho, até a próxima. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.